A primeira leitura do profeta Isaías é tremenda. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. A gente fica assim, atordoado com essa frase de Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Só que na segunda frase já diz, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Veja que coisa terrível. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Por que Isaías disse que meu servo será bem-sucedido? Isaías não fala aqui sobre a ressurreição de Jesus, mas traz essa frase, porque ele sabia que Jesus passaria por tudo isso, mas passando por tudo isso, Jesus seria, como diz aqui, bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Sua ascensão será ao mais alto grau. Ele espalhará sua fama entre os povos. Ele espalhará sua fama entre os povos. Ele está vindo na frente já. Veja que o cristianismo espalhou-se pelo mundo inteiro. E quantos séculos faz que o cristianismo está existindo sem nunca deixar de existir? Porque ele espalhará a sua fama entre os povos. Mas Isaías volta ao terrível. Ele não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos homens, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Veja, era tal a situação que passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. E Jesus passou por tudo isso. Estamos vivendo isso nessa Sexta-feira Santa. A verdade é que ele tomava sobre si. Então, agora ele explica o porquê. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que ele fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Por que ele estava assim? Porque ele tinha tomado sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo tinha tomado sobre si as nossas dores. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. E aí está o importante. Ele foi ferido e terrivelmente ferido por causa dos nossos pecados. Esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Era o preço da nossa paz. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas. E hoje nós vemos que a humanidade está desse jeito. Esmagada, vagando como ovelhas desgarradas. Cada qual seguindo o seu caminho. Eu me lembro agora do livro dos Juízes, que várias vezes repete que quando o juiz morria, o povo vivia do jeito que ele queria. Cada um, e a expressão era essa, cada um de acordo com a sua cabeça. Foi por isso que Jesus teve que passar por tudo isso. Porque é isso que está passando hoje
a nossa humanidade. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens. Esse foi o resultado da sua paixão e morte. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as nossas culpas, carregando sobre si as nossas culpas. Entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Veja bem, entregou o corpo à morte, entregou. Jesus sabia de tudo aquilo que ele ia passar. E ele não fugiu. Entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Intercedia em favor dos pecadores. Nós ficamos imaginando Jesus passando pela crucifixão, Jesus na cruz, 3 horas terríveis, e Jesus intercedendo pelos pecadores. Foi isso que ele fez. Era para isso que ele estava na cruz. Era para isso que ele aceitou morrer na cruz. A segunda leitura é da carta aos Hebreus. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Não me lembro agora o nome dele, aquele cantor que tocava muito, que toca muito bem violão, que fez a música Um Trono de Graça. Foi sobre essa passagem de Hebreus. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. É isso que estamos fazendo hoje e precisamos fazer cada vez mais. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia. Sim, precisamos da misericórdia de Deus. Os nossos precisam da misericórdia de Deus. Membros da nossa comunidade precisam da misericórdia de Deus. Pessoas da nossa família precisam da misericórdia de Deus. E alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. E o momento oportuno é agora, é hoje. É nesse momento da paixão e morte de nosso Senhor. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mas como foi atendido? Por causa da sua entrega a Deus. Aqui a carta aos Hebreus já adianta-se a ressurreição de Jesus, a vida nova que Jesus trouxe. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Que beleza! Aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que sofreu. Que maravilha! Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Como sofreu Jesus? Mas ele obedeceu ao Pai. Nenhum de nós sofreu como Jesus, nem vai sofrer como Jesus. Nós temos que aprender
o que é obediência a Deus, pela vida que nós temos, pelos males pelos quais nós passamos. Na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Repito, na consumação de sua vida. Consumação aqui não é apenas morrer, não. Jesus ficou um resto pela flagelação, pela coroação de espinhos, pela crucifixão, pelas 3 horas na cruz. Jesus ficou um resto. Na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí está o segredo. Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendamos, e aprendamos para valer a obediência. O Evangelho é a narração da paixão. Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Era uma pergunta-chave. Alguém que se fizesse rei era réu de morte. Tu és o rei dos judeus? Só que Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos ficou atrapalhado, porque ele fez uma pergunta que levaria Jesus à morte. Tu és o rei dos judeus? E Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Mas outra vez, Pilatos pergunta: então tu és rei? E Jesus disse: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Como se dissesse: Pilatos, se você é da verdade, você escuta a minha voz. Já disse a você que meu reino não é desse mundo. Eu sou rei, sim, mas o meu reino não é desse mundo. Pilatos vai ao povo, especialmente aos sacerdotes e os príncipes dos judeus, e diz: não encontro nenhuma culpa nele. Vejam, a pergunta-chave: tu és rei dos judeus? Ele ficou desarmado. E ele entendeu a resposta, as 2 respostas de Jesus. E disse para os judeus: eu não encontro nenhuma culpa nele. E logo Pilatos disse, querendo salvar Jesus: existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então, a primeira proposição de Pilatos é essa: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Aquele que se disse rei dos judeus, tentando salvar Jesus. Pilatos manda fazer uma coisa desalmada, que era própria dos romanos, porque ele viu que aquele povo queria ver sangue. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. E a flagelação era terrível. Aqueles instrumentos batendo na pessoa com toda a força, aqueles soldados tinham como que músculos de aço. Acabaram com Jesus. Dizem os entendidos, especialmente pelo Santo Sudário, que uma pessoa normal, forte, teria morrido já na flagelação. Além disso, colocaram uma vestimenta vermelha de rei em Jesus. Colocaram na sua mão uma haste, como se fosse cetro, para parecer um rei de deboche. E um soldado vai e faz e coloca uma coroa de espinhos
enterra, na verdade, uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E aí os soldados gritavam: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Pilatos pegou Jesus, trouxe. Eles queriam ver sangue. Ele disse ao povo: eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Vejam, não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. E Pilatos disse: eis o homem. Esse eis o homem é porque ele estava tão acabado pela flagelação e pela coroação de espinhos, que era como o que fala Isaías a respeito do Messias. Pilatos expõe para o povo, para que o povo tivesse piedade: eis o homem. Mas o povo começou a gritar, e quem insuplou o povo foram os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, e gritavam: crucificam, crucificam. O que eles queriam era isso, crucificar Jesus. E Pilatos, como que lava as mãos, dizendo: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Veja, eu não encontro nele crime algum. E o povo, especialmente os chefes do povo, gritaram: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo isso do povo, insuflado pelos chefes, ficou com medo, com muito medo. Mas Jesus ficou calado em tudo isso. Aí Pilatos pergunta para Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Quem me entregou a ti tem culpa maior. E foi os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. E o povo começa a gritar: se soltas este homem, não és amigo de César. Aí foi o ponto crucial para Pilatos. Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Pilatos tinha uma posição, era procônsul. Qualquer coisa o retiraria do cargo. E o povo, especialmente os chefes do povo, gritavam: todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Declara-se contra César. Maior medo ainda em Pilatos. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucificam. E Pilatos insiste: hei de crucificar o vosso rei. E eles devolveram com a mesma moeda: não temos outro rei senão César. Mentira, terrível mentira. Eles não queriam saber nada dos romanos, especialmente de César, a quem tinham que pagar tributos. Só que nesta hora, o argumento deles é esse: não temos outro rei senão César. Depois de tudo isso, não aguentando mais, aí está a fraqueza de Pilatos. Ele entregou Jesus para ser crucificado. Eu saliento um ponto. Jesus já crucificado, terrivelmente passando por dores, se vira para João, se vira para sua mãe e diz: mulher, eis o teu filho. Depois se volta para João e diz:
Esta é a tua mãe. O grande presente que Jesus nos deu. A sua mãe. A nossa herança nisso tudo é Maria. Senhor, que passemos por essas horas da sua paixão e morte com todo o nosso coração. Que essa celebração, Senhor, venha compungir o nosso coração. Precisamos. Dá-nos esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.